Boa noite a todos. Agradecendo aí por mais essa oportunidade de trazer a palavra para vocês. Hoje eu escolhi um tema um pouquinho complicado, que é um tema chamado de maledicência, quando a palavra adoece o espírito. E a maledicência tem um nome muito... Ai, tô achando torto isso daqui, deixa eu direitar. A maledicência tem um nome muito comum que a gente usa, não sei se vocês conhecem, mas é a chamada, vulgarmente chamada de fofoca, né? Então, eu estava procurando o texto para trazer, para falar sobre o tema, e eu achei um texto de Joana, que eu achei maravilhoso, um texto muito forte. Então, para a abertura do tema, eu vou ler para vocês o texto de Joana, tá? Que é a nossa mentora da casa. O algodão do silêncio é um dos melhores recursos para asfixiar a maledicência e fazer calar acusações indébitas. Espinho cruel a ferir indistintamente é a palavra de quem acusa. Cáustico e corrosivo é o verbo na boca de quem relaciona defeitos. Veneno perigoso é a expressão condenatória a vibrar nos lábios de quem malsina. Lama pútrida, trescalando fétido, é a vibração sonora no aparelho vocal de quem censura. Borralho escuro, ocultando a verdade, é a maledicência destrutiva. A maledicência é a cultura da inutilidade em solo apodrecido. Maldizer significa destruir. A verdade é como o claro sol. A maledicência é nuvem escura. No entanto, é invariável a vitória da luz sobre a treva. O maledicente é atormentado que se debate nas larvas da própria inferioridade. Tem a visão tomada e tudo vê através das pesadas lentes que carrega. A palavra malsina nasce discreta, muitas vezes para incendiar-se perigosa logo mais, culminando na calúnia devastadora. Não há desejo de ajudar quando se censura. Ninguém ajuda condenando. Não há socorro se, a pretexto de auxílio, se exibem as feridas alheias, à indiferença de quem escuta. Quando possível, extingue-se esse monstro da paz alheia da tua serenidade, que tenta dominar-te a vida. Caridade é bênção sublime a desdobrar-se em silencioso socorro. Voltar às armas da tua oração e vigilância contra a praga da maledicência aparentemente ingênua, mas que destrói toda a região por onde prolifera. Recusa a taça venenosa que a observação da impiedade coloca à tua frente. Desculpa os erros dos outros. É muito mais fácil informar-se erradamente do que atingir-se o fulcro da observação exata. As aparências não expressam realidades. A forma oculta o conteúdo. Ninguém pode julgar pelo exterior. Quando vier a tentação de acusar e apontar defeitos, lembra-te das tuas próprias necessidades e limitações. E fazendo todo o bem possível ao teu alcance, avança na firme resolução de amar, e despertarás além das sombras da carne por onde segues, num roteiro abençoado, onde os corações felizes e livres buscam a vida verdadeira. Joana escreve muito forte, esse texto é muito forte, e eu achava que eu era nervosa, mas a Joana escreve bem forte. Achei lindo esse texto. É do livro Lampadário Espírita e ela chama a atenção da gente, né? Psicografado pelo Divaldo e ditado por Joana. Gratidão, Joana. Então vamos falar um pouquinho sobre maledicência, né? Então, maledicência é algo que ela faz adoecer a nossa alma. E a gente está aqui procurando a reforma íntima, né? Então é impossível a gente trabalhar a reforma íntima, melhorar, tentar melhorar, se a gente não tirar a maledicência das nossas vidas. Porque a maledicência é como se fosse um julgamento, é como a gente julga uma pessoa, só que sem processo. Então a gente não ouve testemunha, porque normalmente quem faz a fofoca não está presente, né, no fato, e a gente só condena as pessoas. Então, é um vício que a gente tem que contamina todo lugar que a gente está. E ela atrai o quê? Má influência. Porque aqueles espíritos que a gente estão de baixa vibração, eles se aproximam da gente quando a gente faz a maledicência, porque eles gostam. É algo que atrai.
E mais do que tudo, a maledicência, ela mostra as nossas próprias imperfeições. Ela é o tal do chamado efeito sombra, né? Então a gente fala porque está na gente. Então a gente passa aquilo que a gente vê no outro, mas que está dentro da gente também. E a maledicência, ela nunca é sozinha, porque a gente precisa de mais de uma pessoa para falar do outro, né? Então a gente tem duas formas a gente tá na maledicência. Ou a gente está ouvindo, então a gente faz parte da fofoca porque a gente está ouvindo e está permitindo ouvir o que está sendo dito, ou a gente é quem propaga, ou a gente é quem faz a fofoca, né? E normalmente ela vem numa crítica, mas ela é disfarçada de preocupação. Existe muito no ambiente do trabalho, a gente escuta muito, né? A gente fala assim: nossa, você viu a Priscila? A Priscila, nossa, tô preocupada com a Priscila. Sempre trabalhou muito bem, pontualmente ela chegava aqui até antes do trabalho, fazia o café, limpava a mesa, mas ultimamente a Priscila está chegando todo dia atrasado para o trabalho. Será que está acontecendo algum problema na casa dela? Será que tá com dificuldade financeira? O que será que está acontecendo? Então a gente disfarça que a gente está preocupada com a pessoa, mas a gente já fez a fofoca, a gente já espalhou a sementinha lá. Ah, mas a Priscila sempre entregou ótimos relatórios, sempre fechou o mês antes de todo mundo, entregava pontualmente, participava das reuniões. Nossa, agora só atrasa. Não entrega nenhum relatório numa qualidade esperada, não consegue se expressar nas reuniões. Mas eu só falo isso porque eu gosto da Priscila. Senão eu não comentaria isso. Só falo isso porque eu estou preocupada com a Priscila. Ou aquele comentário sobre a aparência da pessoa. Nossa, até que ela tá bonita hoje, se maquiou, penteou o cabelo. Nossa. Então, ela é disfarçada. A gente disfarça aquela maledicência, a gente disfarça o falar o mal de uma forma carinhosa. E a maledicência, ela é nunca uma certeza. Então, quando a gente passa, a gente já começa com aquela frase assim, ó, não sei se é verdade, mas disseram para mim que a Priscila está chegando atrasada todos os dias. Então, você já está expressando que você não sabe, você não viu, você não está presente, mas você já passou o que alguém já te falou. Ou vem aquela outra também, só estou vendendo peixe no preço que eu comprei. Ou seja, você não estava lá, você não viu. Então, não passe, não fale. Se você não viu, não venda o peixe também, né? Não passe para frente. E aí a gente tem aquelas famosas rodinhas da maledicência, ou as rodinhas de fofoca, né? Então, aquele grupinho que está no café, e quando chega alguém, espanta, né? Espanta a rodinha, né? Quando chega alguém que não faz parte do grupinho, ele espanta. Então, as pessoas, ao invés de se reunir para fazer coisas boas, né? Para aproveitar o tempo, para se divertir, para falar bem do outro, para contar de si mesmo, para falar sobre a sua própria vida, de repente se unir com os amigos para fazer uma ação voluntária, né, para vender uma pizza para alguma situação que esteja precisando, ou para contar a sua própria história, ela sempre está falando de alguém. Então a gente perde o nosso tempo com as pessoas que a gente gosta para falar mal das pessoas. Porque aquilo está dentro da gente já. A gente já tem essa questão dentro da gente. E sempre é importante a gente se perguntar se aquela pessoa da qual eu estou passando uma notícia tivesse presente, eu falaria essa notícia? Eu falaria sobre ela? Eu passaria para frente? Porque se eu não passaria ou se eu não falaria da mesma forma, significa que eu estou falando mal dela, estou fazendo a maledicência. Ela é tão difícil que é até difícil de falar ela. E a maledicência é julgar o outro. Então, o que a gente faz? A gente transfere a nossa personalidade, a nossa experiência para medir o outro. Eu falo muito isso, né? A minha régua, né, Alexandre? Fala assim, eu uso muito essa questão, né? Eu falo assim, de acordo com a minha régua, por quê? Todo mundo aqui nasceu de uma família diferente, foi educado diferente, às vezes dentro da mesma família tem princípios diferentes, tem ideias diferentes, que somos indivíduos. Então, o que acontece? A minha régua ela é formada de acordo com as minhas experiências, né? Daquilo que eu acho certo ou errado, daquilo que eu considero que, tipo, até aqui eu acho que está tolerável, daqui para cima eu acho que não.
E eu uso muito isso para a gente julgar. Então a gente usa, isso é inevitável. A gente usa o nosso julgo, a gente usa a nossa experiência para julgar. Né? Só que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de que quando eu julgo o outro, eu estou passando as minhas impressões e a minha história e aquilo que já aconteceu comigo para medir o outro, mas eu não sei o que aconteceu na vida do outro. Às vezes, algo que é imperdoável para mim, ele tem uma história tão complicada que para ele é normal, para ele é aceitável, dentro da história dele é aceitável. E aí eu fui assistir muita palestra a respeito de maledicência para conseguir tirar as histórias, e algumas histórias se repetem muito, e eu vou contar aqui alguma delas, não com a mesma preocupação de detalhes, mas para mostrar essa questão da régua que a gente tem, que é nossa, né? Então, conta a história que tinha um casal, que todo dia a mulher acordava de manhã, olhava para a janela e criticava porque tinha uma senhora que lavava lençol, que era a vizinha dela, e pendurava o lençol no varal. E todo dia ela falava assim: Meu Deus, mas que senhora porca! O lençol tá todo sujo para ela pendurando no varal. Aí passava o dia, dormia, no outro dia ela acordava de novo, a primeira coisa que ela fazia era olhar na janela. Nossa, mas que senhora porca! Eu acho que essa mulher devia lavar a roupa para fora, porque todo dia ela tinha um lençol para lavar. Que senhora porca, né? Tá lá o lençol sujo de novo no varal. E assim, até que um dia ela acordou, foi como costumeiramente olhar a janela e o lençol estava limpo. Aí ela falou para o marido dela: Nossa, finalmente essa mulher aprendeu a lavar o lençol. Ele falou assim: Não, é que hoje eu acordei um pouquinho mais cedo e limpei a janela da nossa casa. Né? E a régua que ela estava usando era dela. Em nenhum momento ela se preocupou. Se ela está tão preocupada, porque ela não sei, olha, minha senhora, eu estou percebendo que seu lençol está sujo. Eu tenho um produtinho aqui em casa que é tão bom para tirar mancha de lençol branco. Você não queria experimentar? Mas a gente não está preocupado em ajudar a pessoa, a gente está preocupado em primeiro criticar. Então essa foi uma das histórias, né? E quando a gente julga, a gente sempre usa alguns adjetivinhos que vêm junto, né? Alguns adjetivos pejorativos, como que mulher porca, que mentiroso, que traidor. A gente sempre usa, de acordo com a nossa régua, onde a gente mede a pessoa, um adjetivinho pejorativo para falar para ele. E a fofoca, ela é um vício comportamental que ele é socialmente aceito. E eu tô aqui primeiro dizendo que eu também sou uma fofoqueira nata, ou seja, a gente está aqui para falar da gente mesmo, né? A gente está aqui para a gente se ver, para a gente se olhar, esse não é um tema que eu estou falando para o outro. Porque a gente aceita, a gente às vezes até gosta de saber uma fofoca, a gente fica ali esperando, né, para a gente contar. E quando eu fui pegar a palestra, teve uma senhora que falou assim, a fofoca, às vezes, a gente usa para se sobressair para o outro. Às vezes, a gente tem uma necessidade e a gente não consegue falar de nós mesmos, então a gente se compara. Então, ela até citou um exemplo assim: Nossa, você viu a fulana que trabalha com a gente? Você viu a Priscila? Nossa, como a Priscila é vulgar, gente. Olha a roupa que a Priscila usa. Olha a forma dela falar, os termos que ela usa. É mais ou menos como se eu dissesse assim para quem está do meu lado: Olha para mim como eu sou melhor. Eu não faço isso. Então, é uma necessidade que a gente tem para se mostrar para o outro, ou para se mostrar, ou para querer ser reconhecido pelo outro, a gente usa diminuir uma terceira pessoa. Ao invés da gente ser visto, a gente tem essa necessidade de se mostrar dessa forma. E aí, Dona Araci fala muito isso, né? De a gente falar, de ser sobre a gente mesmo. E quando eu estava preparando, aconteceu um negócio na minha vida sobre fofoca que eu falei, nossa. E eu tenho um grupo, né? Eu jogo beach tênis e aí a gente tem um grupo de mulher. Grupo de mulher, vocês já sabem, né? Grupo de mulher é uma coisa maravilhosa. Aí tava lá, marcando, e a gente Priscila, sempre critico quem marca jogo fora do grupinho do beach tênis. Porque a gente sempre chega lá, não tem grupo, quando a gente chega lá tem 8 pessoas jogando, mas de onde que essas pessoas marcaram que não tá aqui no grupo, né? Então eu sempre critiquei. Aí, uma amiga minha, naquele dia, foi lá jogar, e eu falei, chegou agora? Cadê o grupo? Quem que você vai jogar? Que não vi seu nome no grupo. Ah, não, marquei fora. Só que eu tenho uma coisa, né? Além de fazer fofoca, eu falo pra pessoa. Eu falo assim, nossa, mas que chato.
Por que você não marcou com todo mundo? Por que não pôs o nome para todo mundo jogar, para a gente jogar? E né, depois disso contei para as outras pessoas que eu tinha brigado, que eu tinha não sei o quê. No dia seguinte, uma pessoa, e eu nunca marco fora, uma pessoa me mandou uma mensagem: Priscila, vamos jogar hoje, não sei o quê. E eu marquei o jogo fora do grupo. Tá vendo? Um dia antes eu briguei com uma amiga, critiquei, fofoquei que ela tinha feito aquilo, e no dia seguinte o universo preparou para eu fazer a mesma coisa que eu tinha criticado. E aí a gente vê como naquele momento, né, a gente não tá. Aí Deus vai lá e fala assim: ó, agora você vai aprender que você também faz aquilo que você critica, mas a gente não costuma olhar para si mesmo, né? A gente está sempre olhando para o outro. Estava lá eu e briguei, fofoquei, e olha lá, falha. E tem um aspecto muito sério sobre a maledicência ou sobre a fofoca, que ela mata. E eu não sei se vocês se recordam, eu vou trazer alguns casos aqui que aonde a gente pode chegar com a questão da fofoca. Em 2014, esse caso foi muito divulgado, teve a Fabiane Maria de Jesus. Ela era uma moradora do Guarujá. E naquela época ainda a internet não era da forma que é hoje, mas ela foi linchada, ela foi espancada até a morte, porque ela foi confundida com uma pessoa que, segundo estava sendo falado, sequestrava a criança para fazer rituais de magia negra. Então, não sei se vocês se recordam desse caso. E aquela história, né? Passou uma moça ali, olha, não é aquela moça ali que sequestra a criança? Fala para o outro, ah, eu acho que é. Aí chega mais um, pô, não é aquela moça lá? Ah, eu acho que é. Aí correm dois, de dois correm três, de três tem 50, de 50 lincharam a mulher e mataram a mulher e ela não tinha nada a ver com essa história. Porque as pessoas não vão, peraí, deixa eu ver se eu consigo achar uma foto dessa mulher, deixa eu ver se eu acho uma reportagem para ver se é ela mesma. Mesmo se fosse, não dava o direito de linchar. Mas mataram uma pessoa sem ter a menor certeza por causa disso. Começa com um, tem o segundo que ouve e virou. Você imagina como foi a situação dessa mulher? Ela não teve a oportunidade de dizer que não era ela. E talvez ela até gritasse, mas ninguém ouve. Né? Os ânimos se levam tanto que ninguém ouve. Em 2023, a gente já tinha internet. E teve uma menina chamada Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos. E ela se suicidou porque começou a ter o que hoje a gente chama de fake news, né? Na época não tinha esse nome, mas é uma fofoca, dizendo que ela tinha um caso com um humorista conhecido, com um youtuber. Então, o que acontece? Esse cara era muito conhecido, era casado com uma mulher muito conhecida, que todo mundo gostava, e começaram a falar que essa menina estava sendo o pivô da separação dos dois. Alguém descobriu o arroba dela no Instagram, e aí começou a passar para todo mundo: olha, é ela que está fazendo fulano se separar. E você imagina o quanto de informação e o quanto de mensagem essa menina recebeu de ódio, de ameaça. Você imagina o desespero dessa menina de 22 anos para tirar a própria vida por conta de algo que ela sequer fez. Ela sequer participou, ela não sabia nem do que, não tinha nada a ver com nada que estava acontecendo. Mas isso se espalha numa velocidade tão grande que ela não suportou a pressão daquele volume de mensagens que chegavam na caixa dela. Esse é o poder da fofoca que parece inocente. E aí eu tentei achar alguma história para tentar fazer uma analogia com a velocidade que a gente tem hoje da fofoca. Porque o que antes já acontecia, hoje, com a internet, a gente tem numa velocidade que é até difícil da gente conseguir mensurar. E aí tem uma história de monge, cada hora se conta uma história diferente sobre esse mesmo assunto, então eu não sei qual é o autor, então eu só vou dizer também do fato, como foi o do lençol. Ele falou que a propagação da fofoca, para a gente comparar, é como se a gente pegasse um travesseiro de pena, muito, muito grande, carregasse até o alto de uma montanha. E aí a gente imagina que no alto da montanha tem vento, né? Tem um pico muito alto e você abre aquela almofada, aquele travesseiro e você chacoalha as penas. Chacoalha, chacoalha. Então, aquele vento, aquilo vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, você não consegue ter a dimensão de para onde vai tanta pena, para onde vai todo esse material. E depois, se você pegasse aquele travesseiro vazio e tentasse pegar as penas e colocar de volta.
Você não consegue voltar uma história jogada na internet hoje. Você não consegue buscar quem começou, é muito difícil. Mas a velocidade e a propagação, às vezes tem pena até na estratosfera lá, porque algum vento levou e aí subiu, passou lá um cometa, sei lá, passou um avião e foi subindo, e a gente não consegue mais pegar. Nunca mais aqui a gente vai conseguir encher aquele travesseiro com as penas de novo. E a fofoca destrói casas, a fofoca destrói casas espirituais. A gente estava até falando no domingo no curso, né, que tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que conta a história de como os espíritos de baixa vibração usam esse tipo de argumento para destruir casas como a nossa, para destruir pessoas que vêm aqui com uma boa intenção, com um trabalho, com um propósito, porque ele usa esse vício que a gente tem para destruir. Porque bastam duas pessoas terem problema dentro de um grupo para, às vezes, acabar o grupo inteiro do trabalho. E é difícil a gente unir, né, dona Araci? Difícil reunir as pessoas, mas separar é rápido. E eles sabem disso. E existe também uma história das três peneiras que eu gosto muito para a gente tentar fazer a questão da quebra da fofoca. Cada um também atribui a uma pessoa essa história, então eu não vou dizer de quem é, porque não se sabe. Mas toda vez que você for ouvir uma história ou for passar uma história sobre alguém, sempre passe pelas três peneiras. A primeira peneira é da verdade. Então você pergunta: olha, a informação que você vai me passar, você tem a certeza? É um fato comprovado ou é um boato? Ou você ouviu dizer? Não passou nessa peneira? Já cortem aí. Ah, Priscila, é verdade. Não, eu estava lá, tive presente. Beleza. Passei na primeira peneira. Passa na peneira da bondade, ou seja, o que você está dizendo é algo bom? Vai construir ou vai destruir a reputação de alguém? Você gostaria que isso que você vai me dizer fosse dito sobre você? Se não passar nessa peneira, também não ouça ou também não passe. Ah, não, eu adoraria dizer isso que eu vou contar para você. Eu adoraria que alguém falasse isso de mim também. Opa, já passou na verdade, já passou na bondade. E a necessidade é a última peneira. Ou seja, você precisa contar isso para mim? Essa informação que você vai me passar vai resolver algum problema na minha vida ou vai ajudar a minha situação de alguma forma? Se não, mesmo passando nas duas primeiras peneiras, não divulgue, não passe, não ouça. Vamos tentar, por mais difícil que seja, ser o final da fofoca. O que é ser o final da fofoca? Bom, se a gente não tem nada para dizer, vamos ficar quieto. Vamos tentar permanecer calado, porque se você não tem nada de bom para dizer, vamos pelo menos não tentar ser igual à pessoa que propaga. A nossa avaliação deve ser para nós e nunca para diminuir o próximo. Corte o comentário, não propague, não ouça. Né? Fala, olha, putz, não quero saber. Puxa, inclusive pode ser que você esteja me contando algo que eu também faça, daí vai ficar uma situação chata. Então, não faça parte dessa plateia. Vamos fazer esse esforço. Esse esforço é de todo mundo, principalmente meu. A palavra movimenta, mas o exemplo que a gente dá arrasta a multidão. Então, se você estiver numa rodinha, alguém for fazer uma fofoca e você falar que não quer ouvir, todos os demais vão se sentir envergonhados de ouvir também. Reparem nisso. Precisa de um para fazer com que todo mundo se sinta envergonhado. Então, só para finalizar, que Deus nos perdoe e nos ajude a achar a luz em nossos irmãos, mesmo nos momentos em que eles tenham errado. Que a gente consiga achar algo bom em todo mundo, que a gente procure algo bom em todo mundo, porque todo mundo tem algo de bom. Com certeza, todo mundo tem algo bom que você consegue olhar, mesmo com as falhas que ele tem, porque todos temos. E talvez maturidade espiritual não seja apenas aprender a falar de Deus, que é uma das coisas que a gente faz com naturalidade, mas aprender a falar dos filhos de Deus. E os filhos de Deus somos nós, e nós somos falhos. Então a gente não vai conseguir achar uma pessoa perfeita, nós ainda estamos em léguas de evolução. Então que a gente consiga fazer os dois. E toda palavra deixa marca em quem você falou e sobre quem você falou.
Então, tudo que você fala do outro deixa uma marca em alguém. Quando a gente escolher, ao invés de propagar uma notícia, não ferir, não espalhar, talvez nesse momento a gente esteja começando a nossa reforma íntima. A gente esteja começando a se reformar, a gente esteja começando a fazer aquele propósito que a gente tenta ter. E a maledicência raramente revela o caráter de quem é comentado, mas quase sempre ela revela o estado íntimo de quem está fazendo o comentário. Bom, o tema é duro, coisas que a gente precisa olhar para a gente mesmo, coisa que eu preciso olhar dentro de mim mesma, e a gente faz para a gente quando a gente procura um tema, quando a gente estuda. Se não doeu, é porque não é o tema certo. Então, eu espero que tenha sido bom para vocês de alguma forma, que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram. E vamos nos colocar em oração para a gente se preparar para o passe. Pai de amor, imensamente grata sou por mais essa oportunidade dessa casa, por mais essa oportunidade de trabalhar em Teu nome, Pai. Que eu sempre possa ser útil aos Teus propósitos, mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus vícios, mesmo ainda com tanta coisa para melhorar, Senhor. Que o Senhor sempre me chame da maneira que lhe é necessária, da maneira que lhe é bem-vinda. Muito obrigada por essa casa, pelos mentores dessa casa, que desde muito antes de nós estão aqui trabalhando, preparando o ambiente e recebendo com muito carinho cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Que essa paz, Senhor, possa acompanhá-los em suas casas, que possa acompanhá-los em seus lares, em seus trabalhos, em tudo aquilo que fizerem, Senhor. Esteja com cada um de nós, que nossos mentores sempre achem um campo agradável para estar próximos a nós, que não precise se afastar porque a gente está fazendo aquilo que não lhe agrada, Senhor. Que a palavra de hoje possa tocar a cada um de vocês naquilo que lhe é necessário e naquilo que nos é merecido. Graças a Deus e graças a Jesus. E obrigada.